Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com um Boa Noite Goiás, um Boa Noite Goiás especial no dia de hoje, porque a gente vai dedicar a edição toda a falar de um assunto que faz parte, queira ou não você admitir, mas faz parte da vida de todos nós. Seja lá de qual origem você for, mas eu tenho certeza que lá na infância, pelo menos, você deve ter folheado alguma revista em quadrinhos, né? Ou gibi, como se falava antigamente, e ainda se fala, muita gente ainda fala isso hoje. Gibi, HQ, história em quadrinhos, mangá, né? Nos últimos tempos, mangá é que predomina, né? Essa cultura japonesa que foi assimilada pelo brasileiro de uma forma assim fantástica, né? E tudo, não custa lembrar, começou um pouco antes, lá atrás, com os desenhos animados que vieram do Japão, como, por exemplo, National Kid, ou na pronúncia japonesa, National Kido. Né? Quem não se lembra, quem tem um pouquinho mais de vivência, para não dizer idade, já deve ter visto falar, já deve ter ouvido falar de National Kid, que foi uma série de desenhos animados de um super-herói japonês que conquistou o mundo também e, na época, conquistou o Brasil. Muito bem, história em quadrinhos. O que é, afinal de contas, a tal da história em quadrinhos? De onde surgiu? Consta que foi lá no final dos anos 1890, alguma coisa assim, que lá nos Estados Unidos começaram a publicar essas tirinhas que depois passaram a ser publicadas em revistas, assim como aconteceu no Brasil, quando editoras como a editora Globo, por exemplo, a editora RGE também fazia. As duas editoras faziam e outras mais faziam também. Muito bem, nos dias de hoje, a HQ sobrevive à custa de quê? Com que tipo de heróis, com que tipo de personagens ela sobrevive? Então, este, digamos assim, é o foco inicial do nosso programa, que, claro, vai, assim como a história em quadrinhos, navegar, né, um pouco ali, um pouco aqui, para chegar a um final feliz. Para falar desse assunto, a gente convidou duas pessoas que têm uma ligação muito estreita com este assunto. Eu começo apresentando ele, que é um apaixonado em história em quadrinhos e resolveu criar os seus próprios personagens e as suas próprias revistas também. Começou publicando as tirinhas no Jornal Popular. E eu tenho o privilégio de ter sido o primeiro editor desse menino, lá no final dos anos 80, né? Finalzinho dos anos 80. Cabeça Oca, você já ouviu falar de Cabeça Oca? Claro que você já deve ter ouvido falar. Está aqui o pai do Cabeça Oca, que é o Cristi Queiroz. Tudo bem, Cristi? Boa noite. Boa noite, tudo bom? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar, trocar bastante ideia, falar sobre vida, profissão, carreira e muito de história em quadrinho. Muito, muito, muito de história em quadrinho. Você tem livros e mais livros. Quantos livros? 8? Publicados? É? São 48. Meu Deus, 48. Eu comi o 4, tá vendo? O quadrinho dessa história, o balãozinho foi cortado ali, o 40 ficou para trás. Mas você vai contar a história direito. Para falar também sobre essa história, eu estou recebendo aqui, conhecendo hoje, né, tendo o prazer de conhecer também, essa pessoa que ele é sócio proprietário de uma livraria, a Livraria Mandrake, que funciona aqui em Goiânia e que é especializada em histórias em quadrinhos, em especial os mangás. E é, como ele próprio se autodefine, amante de quadrinhos. É isso, Vitor Faina? Tudo bem, Vitor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal que está assistindo. É isso mesmo. Estou há 8 anos na empresa, na Mandrake, nesse ramo de quadrinhos, um apaixonado por quadrinhos. Que legal! Você vai contar muito dessa história, dessa paixão sua por quadrinhos, vai dizer quando é que começou essa história, quem foram seus primeiros heróis. Você deve ter tido, naturalmente, os seus heróis. Falando em herói, hoje eu estou feliz de poder fazer um programa desse e gostaria que você também ficasse feliz, né? Embora tenha tanto assunto pesado, né, que a gente deveria falar sobre ele, mas não é bem a linha do programa. O programa quer falar de coisas leves, às vezes, e hoje é um desses dias. Eu quero falar desses assuntos que deixam a gente mais à vontade, né, mais relaxados até, no bom sentido, claro. Mas está faltando um herói, grande herói meu, que eu fiz questão de convidar, minha produção, nossa produção também convidou, entrou em contato, mas ele, infelizmente, não pôde vir. Está com um problema de saúde, infelizmente. Vou puxar a sua orelha aqui agora. O senhor Jorge Braga, né, que além de um grande amigo, um grande irmão que eu tenho, é um grande cartunista, quadrinista, né, que poderia estar aqui com a gente hoje. Não veio,
porque disse que não conseguiria vir, não conseguiria estar aqui. Que pena, Jorge. Cuide-se, Jorge. É um apelo que eu faço a você. Cuide-se, cuide-se. Enquanto é tempo, Jorge. Preste atenção, menino. Não brinque com a vida, tá? Cuide-se bem, porque nós precisamos de você bem ao nosso lado. Todos nós. E os leitores do Popular também, no qual você publica todos os dias o seu cartoon, a sua charge, né, que é brilhante, brilhantíssima, né, uma das mais brilhantes do país. É um grande quadrinista, mineiro goiano. Jorge, se cuide, porque eu quero voltar a esse assunto com a sua presença aqui no estúdio, tá bom? A gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje é um programa especial em que a gente fala sobre histórias em quadrinhos. Quem nunca leu uma história em quadrinhos, pode ser de super-herói, de grandes personagens, mas existia antigamente também os romances, que eram publicados em revistas em formato de história em quadrinhos também, né? Sétimo Céu e tantas outras, né? que publicavam esse tipo de material. Inclusive aquelas que só tinham texto, né? Contavam aqueles romances que você comprava em bancas de revista, também contavam essas histórias que depois ganharam ilustração. Eu estou aqui com o Vitor Faina, que é sócio proprietário da livraria Mandrake, amante de quadrinhos, e o Cristi Queiroz, que é cartunista e amante de quadrinhos também, né, Cristi? Ou não? Sempre. Desde pequeno. Desde quando, Cristi? Eu acho que eu ganhei uma primeira revista em quadrinhos, eu tinha uns 3 anos de idade. Naquela época eu já... Você se lembra aos 3 anos? Você tem lembrança de quando tinha 3 anos? Perfeito, eu lembro do Mesmo? dia que eu recebi a primeira revista em quadrinhos, porque naquele dia eu descobri o que eu ia fazer na minha vida. Sem saber do que era a vida, né? O que viria a ser a vida. Eu pensei, quando eu recebi, eu vi aquilo, eu pensei comigo mesmo, quando eu crescer, eu vou fazer isso aqui. Eu não sabia exatamente o que era, mas foi algo que me encantou demais na hora que eu peguei aquele gibi, né? Você não se lembra qual era o gibi? Eu lembro que era um gibi da Mônica, mas eu não Maurício sei de Souza. do Maurício de Souza, eu não sei precisar que gibi que era. Eu lembro que era da Mônica. Minha mãe trouxe para mim, ela tinha amigos que tinham bancas de jornais, 2 amigos. E aí, vez em quando, eles mandavam revistas para mim. Então, ali eu comecei a ter os meus primeiros contatos com os quadrinhos. Quem era o seu personagem preferido naquela época, seu herói naquela época? Eu era apaixonado no Mickey. No Mickey Mouse. No Mickey? Mas da Turma da Mônica? Da Turma da Mônica eu gostava demais de Cebolinha. Sempre gostei muito do Cebolinha, né? Da própria Mônica. Mas eu tinha um encantamento muito grande com o Mickey, porque tinha um clube do Mickey. E aí a minha mãe me associou ao clube do Mickey. E aí eu recebi em casa um envelope com uma carteirinha do clube do Mickey, com a cartinha. E aquilo ali, eu fiquei tão apaixonado naquilo. Eu falei, meu Deus, o Mickey mandou a carta para mim. E minha mãe contava muitas histórias todo dia. Então, todos os dias antes de dormir, eu ouvia aquelas histórias. Eu queria contar a história também. Foi assim que começou a surgir ali aquela coisa dentro de mim, né? Começou a fazer os rabiscos também já? Rabiscava as paredes todas, ela ficava maluca, porque eu não perdoava nenhum canto da casa. E aí ela começou a me dar cadernos de desenho, e aí eu saí das paredes e fui para os cadernos. Quando eu fiz isso, eu comecei a soltar mais o meu desenho, né? E logo eu estava rabiscando, recortando gibis, colando em folhas, para contar histórias à noite para a família. E aí eu contava aquelas histórias, mas sempre eram histórias ou da Turma da Mônica, ou do Pato Donald, ou do Tio Patinhas, Mickey. Aí chegou um momento que eu comecei a falar assim, olha, eu podia contar uma história de um personagem meu, né? Aí eu já estava assim, nessa época eu já estava começando a ficar uma pessoa mais madura, assim, no auge dos meus 5 anos. Aí eu fui para frente de um espelho, eu falei, eu vou me desenhar.
eu vou criar um personagem inspirado em mim. Aí eu preguei uma folha no espelho, tinha um espelho no corredor da sala, um espelho assim meio oval, em cima da penteadeira. Eu preguei aquela folha, comecei a me olhar, e aí eu comecei a me desenhar. Eu fiz uma cabeça redonda, um grande nariz, uns olhinhos de jabuticaba, um cabelinho partidinho de lado, um sorrisão no rosto. Ou seja, você era o próprio... Eu era o Cabeça Oca. O Cabeça Oca. Minha mãe foi passando naquela hora ali no corredor e ela falou assim, mas você é um Cabeça Oca mesmo, né? Fica aí se desenhando em frente ao espelho. E aí eu achei tão engraçado esse nome, eu nunca tinha ouvido, Cabeça Oca. Eu falei, já sei, eu vou batizar o meu personagem de Cabeça Oca. E aí eu falei, mãe, esse aqui é o Cabeça Oca. Ele é o meu personagem, eu acabei de inventar ele e agora eu vou começar a contar histórias dele. Quando eu crescer, eu vou publicar gibis, eu vou publicar livros, eu vou publicar tiras em jornais, porque meu avô tinha assinatura do Popular. E eu recortava as tirinhas, eu colava nas folhas. Então eu juntava aquele tanto de folha com tirinha. Eu achava lindo aquilo. E aí eu falava, olha, eu vou... É isso. E daí eu já me decidi e comecei de verdade a produzir histórias. Desde os 5 anos? Desde os 5 anos. De uma forma naturalmente mais Ah, infantil, mas sim, claro, com né? certeza. Própria da idade. Mas assim... Mas já com o sentido de profissional. Sim. Produzir em série. E assim, uma história inteira. Meu primeiro gibi, eu estava já com 6 anos de idade, eu fiz o primeiro gibi do Cabeça Oca, minha mãe, ela me mandou na farmácia para comprar um remédio para ela. Naquela época a gente saía na rua, né? Não tinha problema. E eu fui. No meio do caminho, uma abelha me picou. E eu saí correndo, desesperado, cheguei em casa e eu queria que minha mãe cuidasse de mim lá, da dor que eu estava sentindo, aí eu tive uma ideia. Aí eu fiz a historinha do Cabeça Oca chamada A Corrida. Foi a primeira história. Na capa era um troféu grande com Cabeça Oca dentro e com a cara cheia de interrogações na cabeça. A história é o seguinte, a mãe do Cabeça Oca pediu para ele ir na farmácia, comprar um remédio para ele foi, no meio do caminho uma abelha picou ele. E ele começou a correr desesperado e entrou no meio da maratona. E ele não percebeu que ele estava no meio da corrida. Correu, passou os maiores corredores do mundo, estava ali em Ocalândia, na corrida. E ele correu, passou todo mundo, ganhou a corrida e fizeram uma festa, colocaram ele num troféu. Veio o prefeito da cidade para colocar uma medalha no peito do Cabeça Oca. E a dor da picada da abelha sumiu. Ah, ali, né, ele estava atordoado com toda aquela gente, televisão filmando, ao vivo para o mundo todo, né? E aí o Cabeça Oca dentro do troféu, sem saber o que estava acontecendo, e atrás dele, um ventilador antigo começou a girar e fazer um barulho assim, zzz, e o Cabeça Oca ouviu aquele barulho e ele pensou, é uma abelha. Ele pulou do troféu, saiu correndo no meio da multidão, pisando na cabeça das pessoas, foi embora, e o último quadrinho era o prefeito da cidade, com a medalha de ouro, olhando assim, sem entender que loucura que é essa? O que aconteceu aqui? Loucura. Aí, fim. Primeira historinha do Cabeça Oca. Isso é a própria síntese, né, de uma história em quadrinhos, né? Você viajar. Ali pequenininho, eu criei um jeito de fazer a minha história. Até hoje eu faço assim. Você guarda isso? Você tem essa historinha guardada? Tenho guardado, tenho. Tem? Todos os meus originais, eu tenho tudo guardado desde pequeno. Eu guardo para um dia, eu falo assim, eu guardo tudo isso aqui, não pode estragar. Falava para minha mãe, não, por favor, não mexa nessas coisas, porque um dia eu vou ficar famoso e isso aqui vai ser muito importante. E ficou famoso? Ficou rico? Olha, vamos dizer que rico não, mas a gente vive bem, né? Eu tenho meus filhos, tenho minha casa, hoje a gente tem loja do Cabeça Oca com os nossos produtos. Tem loja? Onde é que Temos funciona loja essa loja? na Rua 55, abaixo do Estádio Olímpico. 55, abaixo do Estádio Olímpico. Isso, quase na esquina com a 74. Nós temos uma loja ali, lá nós temos várias salas onde eu trabalho, a minha equipe, nós temos uma equipe de teatro. Você tem uma equipe que desenha as histórias junto com você? Tem. Assim como Maurício de Souza, assim como Disney tinha? De forma tímida, né? Eu tenho alguns desenhistas que trabalham comigo.
Hoje eu já tenho coloristas pelo Brasil, tenho roteiristas que trabalham comigo também. Facilitou, né? A internet facilitou tudo, né? Facilitou muito nesse sentido, facilitou demais. Eu quero saber se você, Cristi, é mais amante de quadrinhos do que o Vitor. E aí, Vitor? Quem é mais amante de quadrinhos aí? Vamos considerar um grande empate aqui, né? Técnico. Empate técnico. Se for nos pênaltis, eu ganho. E se for segundo alguns institutos aí, vai ser difícil. Mas eu comecei também, e no meu começo já teve o Cristi também, que meu pai sempre assinou o Popular, e na época o Cabeça Oco estava sendo publicado aos domingos no caderno infantil, que era o meu pai pegava o jornal e passava o caderno infantil para eu poder ler. Então, um dos primeiros personagens que eu conheci foi o Cabeça Oca também. No Almanac. Do Almanac. E com o passar da idade, assistia muita televisão também. Os desenhos animados de super-herói me fizeram aumentar esse interesse por super-heróis nos quadrinhos. Então eu ia nas bancas, pedia para comprar os gibis de super-herói, Homem-Aranha, Batman. E eu acho que foi nesse momento que eu entendi. Eu gosto muito disso. O seu grande super-herói na época era Batman. Batman. Eu gostava muito do Batman. Mais do Batman do que do Robin? Mais do Batman do que do Robin. Por quê? Na época que eu estava lendo... Era menino, o Robin também na sempre foi época menino. que eu estava lendo, o Batman tinha muito mais protagonismo que o Robin. Tinha os filmes do Batman que ainda não tinham o Robin, que é os do Tim Burton, de 89. Então, nessa época, eles davam um Robin de lado, deixavam um pouco o Robin de lado. Então, eu conhecia muito pouco do Robin nesse início. Então, acabei gostando muito do Batman. E do Coringa? Gosto também. Gosta? O Coringa... O Jorge Batman Braga sempre... vestido de Coringa é impagável. Carnaval, ele faz muito esse personagem. O Batman tem inúmeros vilões assim que são muito encantadores. Tem um pinguim, tem Duas Caras. Duas Caras. Mulher Gato também. Eu acho que sim, dos personagens de quadrinhos de super-herói, o Batman eu acredito que tem os coadjuvantes mais famosos, assim. Mais famosos até do que ele, né? Ao ponto de ganhar em filme, inclusive, próprio, né? Isso. Ao ponto de ganhar em filme. Vamos ver uma reportagem aqui agora que mostra exatamente isso, né? A paixão que as pessoas têm pelas histórias em quadrinhos, né? E crianças, claro que gostam, adolescentes, claro que gostam. E os mais velhos, será que gostam? Vamos ver nessa reportagem da Isabela Mendes. O amor da Thaisa pelos HQs, as famosas histórias em quadrinhos, está estampado no corpo e nas roupas. Apesar desta ser uma paixão antiga, ela se multiplica de geração para geração. É uma paixão que veio passada de herança de família, né? Desde com a minha mãe, que já era aficionada por toda essa parte, cultura mais nerd e tal. Então, tanto eu quanto a minha irmã, nós crescemos com Luluzinha, Turma da Mônica. A educadora conta que as histórias em quadrinho incentivam jovens no desenvolvimento da leitura. Quando você tem só algo por escrito, você tem que usar a sua imaginação, somente, né? Com a história em quadrinho, você tem ali uma certa... aponta um pouquinho, olha, vai por esse lado aqui. A Ellen concorda. Ela conta que graças ao incentivo que veio da mãe, a leitura se tornou um dos hobbies favoritos dela. Antes eu não curtia nem olhar muito para os livros, mas quando eu comecei a ler HQ com mais frequência, isso me ajudou demais a me aproximar da leitura em geral. E quando a Thaisa resolveu misturar ficção e realidade em sala de aula, as matérias de química se tornaram mais interessantes e divertidas. E o resultado está aqui: um livro de quadrinhos dedicados ao estudo lúdico da matéria de química. O filho Ian teve para si a missão de desenhar parte do livro, e o talento que era grande só aumentou. Você vai tendo vontade de se desenvolver mais, até o ponto que, você quer liberar sua criatividade e divulgar assim para todo mundo.
Para a Thaisa, a sala de aula é um espaço de experiências únicas e nada melhor que utilizar diferentes formas de transmitir o saber. Meu orientador virou com a maior calma do mundo, virou e falou assim: você está preocupada por quê? Você é o projeto, olha para você. O projeto está em você, você já faz isso em sala de aula, você só não tem, você não tem os resultados ainda, mas o projeto é você. Não desespera. E aí eu recomecei tudo e comecei a colocar no papel as coisas que eu desenvolvia em sala com os meninos, que era um projeto que a gente chamava de H-Química, né? Que era a mistura da HQ com a Química, que era a minha disciplina com eles na época. É interessante, né? Quer dizer, história em quadrinhos a serviço, inclusive, da educação. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Meu irmão mais velho, Roberto Spadoni, ele assinava assim, eu também sou Spadoni, mas ele assinava Roberto Spadoni, ele vendo algum grau de dificuldade que a minha irmã, logo abaixo dele, tinha, a Magali, por exemplo, nas histórias da época do Egito, aquelas coisas todas, ele era um grande desenhista, um grande pintor, ele passou a fazer as histórias, mostrando tudo desenhado, e minha irmã adorava aquilo, começou a pegar gosto pela coisa e ficou uma excelente aluna em história. Né? Eu lembro, eu tenho em casa, inclusive, um fragmento desses desenhos que ele fazia, absolutamente incrível, né? Com pirâmide e tudo, direito a tudo, uma coisa assim. Então, quer dizer, é como a música também, que auxilia no aprendizado. Né? A gente viu isso muito tempo nos cursinhos, né, em que professores adaptavam músicas, colocando letras e fórmulas, né, aquelas fórmulas malucas, né, que ninguém decora, usando a música também para fazer isso. E a história em quadrinhos também, né? Como é que você vê isso, o Vitor? Você chegou a pegar alguma aula? Você fez cursinho? Como é que é essa história? Você pegou esse tipo de ensinamento ou não? Não, assim, meu ensinamento foi bem Clássico, clássico, tradicional. mas eu vejo muito o quadrinho como uma ferramenta paradidática também. A criança, às vezes, tem uma dificuldade de entrar na leitura, de entrar no livro. E o quadrinho faz essa ponte, às vezes. Como tem a imagem e o texto, e isso cria um lúdico para ele, e ele consegue ir aprendendo, e tendo mais vontade com o texto. E eu acredito que é uma grande ferramenta paradidática. Sim, ajuda bastante, né? A pessoa descontrai e aquilo leva, né? Como eu disse agora há pouco, você contando a sua história do Cabeça Oca, quer dizer, você viaja, né? E faz a boa viagem, né? Aprendendo as coisas. Esse material, o material paradidático, quando chega na mão das crianças, as histórias em quadrinhos como ferramenta, é sensacional. Elas conseguem se entusiasmar mais rápido pela leitura. Ela é uma ferramenta poderosa. Se os professores tivessem noção, todos os professores, das enormes possibilidades e do tamanho da ferramenta que eles têm em mãos, que são os quadrinhos, eles utilizariam isso muito mais. Verdade. Até a Bíblia, né? Tem a Bíblia, está sendo muito ensinada também através de desenhos também, de quadrinhos também. Sim, as histórias em quadrinhos, ela pode ser utilizada para contar qualquer coisa. Vamos falar de história em quadrinhos. Eu falei no meu irmão agora, o Roberto, e infelizmente quando ele se foi, ele morava em São Paulo, de onde eu vim também, Bebedouro, pertinho de Ribeirão Preto, e eu guardei coisas dele com muito carinho, e uma delas foi gibis. Né? E eu tenho aqui exatamente, cadê aqui, vamos mostrar aqui para o Elvis, Meu Deus. uma capa desse gibi, se chama gibi, está lá? Está lá, aqui em cima. Não acredito. Gibi mensal. Sabia que essa capa foi destruída, não sei de que forma, ele conseguiu fazer isso aqui. Ele pintou isso aqui não é colorido natural, não. Ele pintou isso aqui. Agora, sabe, eu perguntei para o Vitor meio que matou a charada. Mas você sabia, Cristi, por que isso aqui tudo chama gibi? Por causa desse gibi, desse personagem lá em cima. Aqui em cima. Ele é que é o famoso gibi. Ele é o famoso gibi. Conta a história dele.
Ah, não, aí você... aí você apertou demais. Conta a história dele. Mas o Vitor sabe a história Vitor, toda. conta aí, Pode contar Vitor. Brevemente, resumindo brevemente, ele era uma figura comum que você via muito no Rio de Janeiro, que era uma espécie de vendedor de jornal, e eles desenharam isso e colocaram como o Gibi, o personagem que venderia, porque o Gibi estava sempre muito associado com as publicações de jornal. E o Gibi, ele reunia, igual o Christian fez, recortava os encadernados, ele era várias histórias, são vários personagens aí dentro. Olha aqui. E esse é o garoto propaganda. Vamos mostrar aqui. O primeiro herói, o primeiro super-herói desse gibi é o Capitão Marvel. Lembra do Capitão Marvel, Christian? Lembro. Capitão Marvel, Mary Marvel, a irmã dele, né? E tinha e ele se transformava, né, com a palavra Shazam. Shazam! Ele era uma pessoa com deficiência física, inclusive, não é isso, Vitor? Conta pra gente aí, Vitor. Olha o que legal aí nessa página, o anúncio do Batman. Ele está traduzido como morcego negro. Né? Seu jovem companheiro Robin. Olha o tamanhozão do nome do Robin lá. Um fecho Robin... de ouro para o ano de 1944. E olha aqui embaixo o Globo Juvenil. Quer dizer, era o jornal O Globo que publicava essas tirinhas, que depois ganharam o espaço das revistas, com a editora Globo, com a RGE, Rio Gráfica Editora. Com a distribuidora de quadrinhos, que distribuía para o Brasil inteiro, ela me contou uma curiosidade a respeito do Globo Juvenil. Ela falava assim que o Dr. Roberto Marinho era um entusiasta dos quadrinhos. Ele era tão apaixonado que ele selecionava as tirinhas que saíam nos jornais. E ele fazia assinaturas e assinaturas de tiras internacionais para poder publicar. Ele que segurou isso aí durante muito tempo. E contam muito que o Brasil é um dos primeiros países a ter uma tradução, porque todos esses materiais saíam nos Estados Unidos, mas o segundo país logo vinha o Brasil com pouco atraso de ano assim, de publicação. Saiu no ano passado, no ano seguinte já saía no Brasil. Era pouco, né? Agora, curioso e divertido era ver os anúncios da época. Olha esse aqui, Elvis, mostra aqui pra gente, por favor. Anúncio colorido, né? Tipo assim, só um amarelinho ali com um vermelho, mas tinha. Olha aqui, fecha aqui, por favor. Olha, Jack Taes, mais para cima aqui. Dorli, amplia um pouco mais aí para mim, por favor, Elvis. Só tu me servirias a tal loucura, se bem que um banho com Dorli valha a quebra de tradição. Olha que loucura, meu. E a banheira ao fundo lá, me parece cheio, não sei de quê. Não sei se é de gelo, alguma coisa assim. Mas, enfim, são os primeiros gibis. Deixa eu mostrar rapidamente aqui mais alguns que eu trouxe. Foi uma aventura, viu, o Christian? Porque eu me lembrei, eram 7h15 da noite, quando eu falei, gente, nós vamos falar de gibi, eu tenho gibi lá em casa, deixa eu trazer para falar um pouquinho também. Porque eu sou apaixonado também, não é só você não, viu, Vitor? Sou apaixonado também. E eu encadernei esses gibis todos que eram do meu irmão, junto com os meus, que eu já tinha bastante também, e batizei, assim como tem a Gibiteca Jorge Braga, eu batizei a Gibiteca Roberto Spadoni, que tem muitas publicações aqui. Gibiteca, deixa eu ver aqui para não brilhar, para dar para ler, Roberto Spadoni. E esse gibi aqui embora não seja a edição originalíssima, mas tem o Fantasma número 1. Cadê, Elvis? Mostra aqui. Mostra aqui, Elvis, olha lá. O Fantasma, março, abril de 1953. Ela é dessa época? É reedição. Mas tem o número 2 e depois tinha os outros. Esse aqui, por exemplo, capa desse aqui, esses aqui já são originais. Rapaz... Né? Setembro, isso vale ouro. Setembro, outubro, número 16. Eu tenho o número 3, tenho o número 5. Do volume 1 ao 10 eu tenho uns 4 ou 5. Depois eu tive bastante. O Fantasma. Deixa eu aproveitar e mostrar bastante já rapidamente aqui. Sobrinhos do Capitão. Você lembra de Sobrinhos do Capitão? Eu conheci, não tem muito tempo, não. Eu não conhecia. Eu conheci, assim, não tem muito tempo, tem uns 15 anos.
15 anos. É, que eu conheço. Tá. Veja quanto tempo tem. Esse aqui, Sobrinhos do Capitão. Só que é um nome que foi dado muito tempo depois, porque o nome original está aqui embaixo. Vê se mostra aqui, Elvis, aqui embaixo. O nome original é aqui. Capitão Barbaçudo e seus sobrinhos. Era o Hans e o Fritz que infernizavam a vida do capitão, que é esse que está aí ao centro. Em Da dona aventuras Chucrutes. Gozadíssimas. E aventuras gozadíssimas. Vide a página 26. Agora eu quero que vocês vejam aqui, na capa no alto aqui, Elvis, mais para cima aqui, ó, para cima aqui, ó, onde eu estou com o dedo aqui. Fecha mais aqui para ver a data desse gibi aqui, olha. 23 de julho de 1900 e... Vitor, quanto? 39? 39? 39. E é original, esse aqui é perfeito, está perfeitíssimo, guardado com muito carinho pelo irmão e por mim agora, depois que eu, digamos, herdei esse império todo dele aqui É um tesouro. do gibi. E outro aqui também, que foi famoso tanto quanto o gibi, que é o Guri. Lembra do Guri? Guri que também era feito com publicação de histórias de vários personagens. Essa aqui é Mary Marvel, irmã do Capitão Marvel, né, que era a família toda voadora. Família Marvel. Uma família Marvel. Aliás, Marvel Comics, né, que existe até hoje. Né? A empresa é em cima disso, né? Não. Ou não? Tem uma coisa engraçada. Ah, O Capitão Marvel, ele é anterior à Marvel, à empresa Marvel. sim. O Capitão Marvel foi acusado de plágio, que seria um personagem similar ao Superman. Nisso, deixaram o Capitão Marvel fora da jogada por alguns anos. E nisso chegou a Marvel, e quando ele foi voltar para os gibis, ele teve que mudar de nome. Hoje ele é conhecido como Shazam, Só Shazam. só Shazam. Que é a palavra mágica que ele gritava Que é para se transformar. iniciais dos nomes, né? Que Isso. que Salomão, Hércules, O que mais? Atlas, Zeus. Ó, ah, quase. Quase. Mas enfim, tem o Dr. Silvana lá, com certeza, né? Isso. Dr. Silvana. Olha esse aqui que o Evo já mostrou, o Wilker já mostrou. Opalong Cassidi, né? Pronúncia de português, meu pronúncia de menino brasileiro mesmo. Opalong, né? Cassidi, né? A gente falava assim quando era menino. Deixa eu ver a capa do outro aqui também. Simba, que era um leão, né? Inédito, sensacional, rei dos animais, Guri, Simba. Está aqui o... Muito antes do Rei Leão, né? Do personagem sim. Simba. Esse aqui tem a data aqui, deixa eu ver aqui. Tem, Janeiro de... Aqui cortou. Em cima. Janeiro de 1949. Nossa. E anúncio, só para encerrar essa série aqui de mostrando coisa, anúncio. Guaraná Antártica. Guaraná Antártica, 1949. Está aqui, Guaraná Antártica. Tá bom, já demos um passeio bastante grande nisso aqui, né? Para matar a saudade de muita gente, né? Que, se não viveu a época, pelo menos ouvia o pai, a mãe, a avó, o avô contar alguma história. Era assim na sua casa? Você aprendeu a gostar de quadrinhos com quem? Então, eu aprendi com os jornais, assim. O meu pai assinava jornal, então eu li os quadrinhos por ser uma linguagem mais atraente do que as próprias notícias ali, que eu não entendia bastante, não entendia do que se tratava. Então, o caderno, o almanaque, sempre foi algo muito interessante. Almanaque que era publicado pelo Popular. Pelo Popular. Em seguida, com os desenhos animados, os quadrinhos de super-heróis me encantaram. Então, acho que o meu maior incentivo foi a televisão, foi a curiosidade de querer ir atrás desses personagens. A gente fala que é nerd, né? Quem gosta de quadrinho. Então, você tem essa curiosidade, essa Você essa se julga um vontade. nerd, não? Me julgo um nerd também. O que é nerd? Conta pra mim, então. O nerd é a pessoa que tem uma paixão muito específica, no caso, personagens de gibi, então ele quer colecionar, ele quer conhecer mais daquele universo, ele quer ser quase um dicionário sobre aquele personagem. Você é assim? Eu me considero assim. É? O universo que mais me encanta é o dos super-heróis, que foi o primeiro que eu conheci, mas também gosto de outros, também o mangá, que é muito popular hoje, os quadrinhos japoneses, que eu vejo hoje a garotada
tendo a mesma experiência que eu tive, só que hoje os desenhos japoneses, eles dominam mais o espaço dos streamings, serviços de transmissão, do que os desenhos americanos. Então acaba que os quadrinhos japoneses têm mais atenção hoje da garotada, atrai mais. Eles E que veem um mais? desenho legal O nerd, além de gostar muito de história em quadrinhos, gosta de quê mais? Além de ser amante, como é que é? Amante de No quadrinhos? meu caso, eu Quê? gosto muito de quadrinhos, né? Mas você pode ser nerd para tudo, assim. Nerd é triste? É uma pessoa triste? Não, é uma pessoa Não? feliz, é uma pessoa alegre, gosta muito, se diverte muito com o seu hobby, né? O nerd, eu considero assim que você pode ser nerd em qualquer coisa. Tem nerd de automóvel, quer saber tudo sobre automóvel, quer saber tudo sobre, talvez, ônibus. Tem nerd de esporte, que ele sabe as formações clássicas da seleção toda. Então ele se aprofunda num assunto que ele gosta muito. Isso para mim é o nerd, sabe? A gente também, eu no caso, gosto muito da cultura pop, que é o mais comum, assim, que a pessoa chama de nerd. Então, gosto de gibi, gosto de cinema, tem muitos que gostam de tecnologia também, eu já não sou tão ligado à tecnologia. E esse é o universo nerd todo. Tem muitos que gostam também de fantasiar, que se chamam os cosplayers, eles se vestem como um personagem de quadrinho ou de filme. Você já fez isso? Não chegou a esse não ponto? cheguei. Se você fosse fazer isso, qual personagem que você incorporaria? Nossa, que pergunta. O morcego negro? Vamos ser um morcego negro? Mas talvez tenha tem um personagem no desenho Simpsons também, que é o dono da loja de quadrinhos. Talvez eu seria ele pela similaridade com a realidade, de ser o dono da loja de quadrinhos também. Ser dono de loja de quadrinhos. Você é feliz? Nerd é feliz de mais ou feliz de menos? Desculpa, eu acabei fazendo um atalho na entrevista, porque eu sempre tive curiosidade de ouvir um nerd, né? E pela primeira vez eu ouço um autodeclarado nerd. O nerd é feliz, sim. Eu me considero feliz. Esse universo de leitura, que eu gosto bastante, me traz muita alegria, muita felicidade nas histórias, são histórias que me encantam. Então, assim, enquanto alguém fala, você conhece esse quadrinho, você conhece aquele outro quadrinho, e eu não conheço, eu fico assim, poxa, estou perdendo diversão, né? Fica triste, né? Puxa, eu não conheço. Chega a ficar triste, mas me sinto assim, estou perdendo uma oportunidade de ficar mais feliz. Cristi, mostra pra gente esses livros. O que é que você trouxe aí nessa sacolinha aí? São quantos? 48 livros? É que você São 48 livros publicados, alguns best-sellers. Olha, você já vendeu mais de 1 milhão de livros? Mais de 1 milhão de livros. Que isso? Só em Goiás? No Brasil inteiro. Tenho fãs pelo Brasil todo. Mas em Goiás é um público bem grande. É mesmo? Mostra aí pra gente e explica um pouco. O Elvis vai mostrar enquanto você vai falando. Bom, eu separei tem o algumas mais coisas. antigo, o primeiro ou não? Não trouxe o primeiro. Eu trouxe alguns mais recentes para mostrar para vocês. Por exemplo, esse aqui é da série Coleção Cabeça Oca, o volume 13 da coleção, que é uma série de quadrinhos com as histórias... Eu tô rindo do título. Dominicais. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Os títulos da coleção Cabeça Oca sempre são assim, nessa linha, bem divertida. Vire um pouquinho mais para frente aí pro Elvis mostrar melhor. Aí, legal. E o Cabeça Oca aí, cadê ele? Aqui o Cabeça Oca. Cabeça Oca. Né? Bebedouro, mas você foi pegar o nome da minha cidade. Peguei o nome da sua cidade, falei assim, um dia eu vou lá no Paulo Berens, então deixa eu colocar o nome de Bebedouro, que eu vou abrir nessa página e eles vão mostrar. E eu preciso contar essa historinha. Tá vendo só, Jorge Braga, se estiver assistindo o programa, vai estar morrendo de rir. Jorge, fica bom, Jorge, estamos torcendo por você aqui. O que mais? Mostre outros aí, vamos usar. O Bate-Oca. Olha o Batman aí. É o Bate-Oca.
Batioca? É. Conhecia esse, Vitor? Conhecia, É? conhecia mesmo. Acompanho o Cabeça Oca, o trabalho do Cristian. Esse outro aqui que eu trouxe é um mais recente também, que eu lancei no ano passado, Manchinhas Pra Que Te Quero, que é uma sequência de publicação de tiras que saem nos jornais, né? E aqui é uma saga da Turma do Cabeça Oca, onde os personagens, a Mariana e o Biel, que são os irmãos dele, eles aparecem com o corpo todo colorido. E Mariana a mãe é o nome da fica... sua filha, né? É, a minha filha mais velha, a Mariana, e o Biel, meu filho do meio. E aí eles aparecem coloridos em casa e a mãe fica desesperada e o Cabeça Oca tenta esconder antes dela descobrir. Ele fica um bom tempo escondendo essa cena da mãe. Quando a mãe descobre, aí vira um desespero, a mãe correndo, tentando pegar ele, e é uma sequência bem divertida para tentar descobrir. Né? E educativa, ou não? Ela tenta descobrir quem que fez, quem que aprontou aquela situação toda. E tem mistério, era tudo educação. de mentirinha, então? Hã? As manchinhas eram tudo de mentirinha. Não é bem assim. Não? Não, o Cabeça Oca, ele tem culpa no cartório. Então são sagas que eu publico em jornais e acabam se transformando em livros também. O que mais? Mostre mais aí pra gente. Esse aqui eu trouxe porque é um Cora Coralina. meu primeiro best-seller de todos foi esse, Cabeça Oca no Mundo de Cora Coralina, está na 7ª edição já. Esse livro eu ganhei no Mundo de Cora Coralina. No Mundo de Cora Coralina. Isso. Esse livro eu ganhei o prêmio de melhor livro infantil em 2007. Foi o meu primeiro literário, onde eu comecei a transformar a minha linguagem também para o mundo literário. E eu queria contar para o Brasil os valores que nós temos. Casa de Cora, né? A Casa de Cora. E aí o encontro lá. Olha, Cabeça Oca com a Cora Coralina. Que legal. Esse livro aqui, ele muito se bem transformou ilustrado, em espetáculo. Né? Você fez sozinho esse livro, não? Foi Sozinho? Ilustrou tudo? O texto é seu também? O texto é meu, as ilustrações, os cenários. Eu contratei um ilustrador para me auxiliar e ele acabou me ajudando bastante, né? E a Cora, muito bonito o trabalho dele. Muito parecido mesmo com a Cora, né? É. Você conheceu a Cora, não, né? Não conheci não. Eu conheci a filha dela, que é uma cópia incrível, a Vicência. É surpreendente. Hoje ela está com a mesma idade da mãe e eu conversei com ela há poucos dias e até fiquei bem surpreso, porque ela mora sozinha, ela cuida da casa, ela faz a comida dela e eu ia renovar os direitos da publicação com ela, direitos da Cora, porque nós lançamos o espetáculo teatral com a Turma do Cabeça Oca no Mundo de Cora Coralina. E eu acabei ficando muito surpreso, porque aí ela assinou, ela foi nos Correios, mandou para mim. Eu falei, mas como é que você faz isso nessa idade? Qual que é o segredo? Ela falou, meu segredo, eu não tomo remédio. Olha. Ela disse que o segredo dela é esse. Tá bom, deixa eu anotar. É um bom segredo. O que mais? Esse aqui. Vou mostrar esse aqui antes desse outro. Esse aqui é um outro livro que eu lancei, Razões para Viver. É um livro, uma inspiração que eu tive, que também virou espetáculo teatral, é um literário, onde o Cabeça Oca, ele conhece tem uma vilã, ela é uma vampira, mas é uma vampira moderna. E ela não se alimenta de sangue. Isso é coisa de vampiro antigo. Ela agora se alimenta das razões de viver das pessoas. Então ela vai sugando as razões, aquilo que dá sentido à vida das pessoas. E quando ela faz isso, as pessoas ficam sem sentido. Elas perdem o sentido da vida. Isso é indicado para que faixa etária? Esses livros, eles são indicados até 12 anos.
Até 12? Até 12. Mas quem tem mais de 12 pode ler também, né? Pode, qualquer idade. Mas eles são usados Vai muito em gostar. sala de aula no Brasil inteiro. E, inclusive, em várias cidades do nosso estado, têm utilizado na educação das crianças. Eles têm utilizado e adotado. Os povos originários. Cabeça Oca e os povos originários, né? Onde esse é o que eu lancei Vire um pouquinho há mais. dois, Aí. sim, há 2 meses atrás. Esse é o mais novo. É o mais novo. Eu vou lançar mês que vem agora uma caixa de gibis, comemorando os 35 anos. Mas esse aqui é o mais recente. Vai lançar lá no Mandrake também? Ó, Olha, eu apertei Eu já. tô aguardando o convite. Ô, Vitor, fala um pouco da Mandrake também. O que é a Mandrake, afinal? Mandrake, como é que é o nome? Mandrake? Comic Shop. Comic Shop é uma loja específica destinada a vender somente quadrinhos. Então a gente tem todos os quadrinhos mais recentes, não são esses como você mostrou, da década de 40. Os dinossáuricos? Então a gente tem os lançamentos, os quadrinhos mais novos na Mandrake. E também é um espaço, igual eu convidei aqui o Cris, para artistas, quadrinistas locais, também do Brasil todo, poderem lançar o seu material. Seja um quadrinista de fora, do estado, ter um apoio aqui em Goiás, em Goiânia, para poder lançar o material dele, ter contato com os fãs dele. Onde é que fica a loja? A loja fica na R18, no setor oeste. R18, setor oeste. Dê uma indicação. É próximo da Alameda das Rosas, que é o zoológico, próximo da Praça do Cigano. Tem um endereço de contato, alguma coisa? Tem as redes sociais, @Mandrake Comic Shop. Tem o telefone Mandrake, também. claro, com K, né? Isso. KE no final. Que remete também a um personagem antigo, mágico, Mandrake também. Tá lá no muro. Oi? Tá lá no Tá muro. Olha lá, olha lá. Vamos ver aqui agora. Atenção, seu Jorge Braga, está assistindo o programa? A gente vai homenagear você ainda assim, porque nós vamos mostrar a biblioteca, né, que existe aqui em Goiânia, é no Centro Cultural Marieta Teles, não é isso? Isso. A Gibiteca Jorge Braga, lá na Praça Cívica. A repórter Jaque Moura traz os detalhes para a gente. Vamos Eu lá. acho que tem 30 anos também, né? É. Para muitos é o primeiro contato com a leitura. Uma mistura de imagens e palavras que é capaz de despertar a imaginação. É muito legal ter a experiência de me sentir dentro de uma história. É muito legal, eu gosto de... as historinhas e quadrinhos que eu mais gosto é a do Cebolinha. Os famosos gibis são atraentes e existem há mais de 100 anos. Atualmente, os exemplares são encontrados em livrarias, gibiteca e bibliotecas públicas. Um universo de experiências para quem lê e para quem escreve. Para quem não sabe, Goiânia tem uma gibiteca pública. O espaço reúne mais de 6.000 exemplares de revistas em quadrinhos, de diferentes estilos e para todas as idades. As histórias em quadrinhos, ela traz ação, aventura, né? Tem toda essa dinâmica de leitura que atrai bastante as crianças e também todas as idades. E a Gibiteca Jorge Braga disponibiliza parte do acervo da unidade para o público de eventos sociais, com o intuito de despertar o interesse das pessoas pela leitura e democratizar o acesso à cultura. Muito bem, fica a dica, né? Praça Cívica, Centro Cultural Marieta Teles, que você conhece bem, né, Vitor? Conheço, já fui muito na Gibiteca É? na minha infância. Hoje o pessoal da Gibiteca também me convida para falar um pouco sobre quadrinhos lá. E é bem bacana. Quem não conhece esse mundo dos gibis, mora em Goiânia, pode saber que existe uma comunidade muito forte aí. Tem a Gibiteca, tem a Mandrake, tem a loja do Cabeça Oca. Na nossa loja, nós, todo segundo sábado do mês, nós promovemos o Sábado Sabido. O Sábado Sabido é um momento onde a gente convida as crianças para fazer contação de histórias,
para elas terem um convívio ali com os personagens pela manhã daquele sábado, conhecer a nossa loja. Então é um momento bem divertido, a gente sempre prepara algo muito especial para receber a criançada, né? Mas ela fica aberta todos os dias e eu convido os pais a levarem as crianças para experimentarem esses ambientes, né, literários. As crianças precisam ter acesso aos livros, às revistas em quadrinhos, aos gibis, aos mangás. Elas precisam conhecer esse universo. Às vezes o pai entrega um celular para a criança e a criança fica ali presa naquele mundo e achando que o mundo é só aquilo, né? E não, nós temos um mundo muito extenso, enorme, com tanta coisa boa para as crianças conhecerem, para se desenvolverem, para atiçarem a criatividade, a imaginação e soltarem, de repente, surgir novos autores, né? Verdade. E é interessante que eu sempre ouvi dizer o seguinte, que nos gibis, naqueles balõezinhos ali que tem o texto, né, das falas de cada personagem, esses textos, eu me lembro de quando eu li esses gibis, quando era menino, não existem erros ortográficos, de concordância, de nada. Eles eram muito bem redigidos, né? Você não pegou essa época, você também não, né, Vitor? Mas eu me lembro de professores que falavam isso, que eles não condenavam a leitura de gibi. Porque muita gente fala, em vez de ler gibi, vai estudar. Estuda, mas lê o gibi também. O gibi também ensina. Eu aprendi isso com um professor ainda lá, em Bebedouro, ainda no estado de São Paulo, falando isso, e eu passei a prestar mais atenção ainda em tudo, nos detalhes das palavras. Era uma coisa muito perfeita, né? Eu acho que o telespectador já deve ter observado isso também. Gibi é o tema do nosso programa de hoje e eu quero deixar aqui para o Vitor. A gente está encerrando o programa. Vitor, temos 3 minutinhos apenas, 4. Um recadinho final, você falou mais ou menos agora, né? E o Cristi também, de como é dar paz para levar as crianças e tal. Que recado que você deixa para quem gosta de gibi, mas tem um medinho assim de falar, eu não quero porque alguém não vai gostar, eu não quero ser nerd. Não é todo mundo que gosta de gibi que é nerd, né? E não tem mal nenhum em ser nerd. Não tem mal nenhum. Tá aí você. Eu convido aí a pessoa a conhecer esse universo, é um universo rico, é um universo muito interessante e a minha missão, também a missão da Mandrake, é sempre fortalecer os quadrinhos, fortalecer a cena goiana, pessoal que produz também, tem o interesse de desenhar, tentar produzir. A Mandrake é um espaço para você ter esse contato com o público que já gosta, conhecer, fazer novos amigos e fazer uma rede também de amizades. Então, vamos deixar o endereço de novo? Rede social? Rede social é @Mandrake Comic Shop. @Mandrake com K, Comic Shop. Comic Shop. Shop, tudo junto. Comic Tudo Shop junto. E o shop final é SHOP. Não tem mais nada, só o P final. Um P só. Mandrake, Comic Shop. Comic Shop. Né? E fica na rua R18 do setor oeste, em Goiânia. Tá bem. Cristi, dê de novo esse endereço seu. Bom, a nossa loja fica na rua 55, número 887, no centro de Goiânia, abaixo do Estádio Olímpico. Nas redes sociais, o nosso arroba é Turma do Cabeça Oca e Turma do Cabeça Oca Oficial. Todos os dias eu publico uma tirinha da Turma do Cabeça Oca em português, inglês, espanhol e italiano. Olha. Então acompanha a gente, segue o nosso trabalho para vocês se divertirem e ajudarem a gente também nesse crescimento. Que legal. E você faz essas tirinhas diárias? Essas tirinhas têm a ver com fatos daqueles dias, alguma coisa atualizada? Não? Às vezes sim. Às vezes sim, às vezes não. Eu não gosto muito de me prender à data, porque isso acaba se passando, né? Ficando para trás. Mas às vezes eu pego, por exemplo, calor, chuva, né? Eu acabo fazendo isso, trazendo para... Que legal. E você publica suas tiras hoje onde? Publico no Jornal Popular, publico no jornal no Rio Grande do Sul e tem um outro jornal que eu publico também,
Tem 2 no Rio Grande do Sul. Tem 2 no Rio Grande do Sul, o Jornal Popular, e a gente manda as tirinhas também para o Jornal do Tocantins. Jornal do Tocantins. Tá bem. Mais alguma coisa? Vamos embora? Vamos embora. Um beijo para todo mundo. Estamos completando 35 anos e Parabéns. lançando vários livros e iniciando agora o nosso processo com animação, com cinema. Tem muita coisa que a gente vai lançar no próximo ano para comemorar os 35 anos da Legal. turma. Pessoal ligado em cultura, em HQ, em história em quadrinhos, essa história toda, procure, né, o Cristi, ali na rua 55, esquina com A 74. a 74, no centro da cidade, perto do Estádio Olímpico. Perto do Estádio Olímpico. Tá bem, fácil demais. Cristi, prazer em te rever, rapaz. Fazia tempo que a gente não se via. Fazia Parabéns, tempo. viu? Obrigado. Parabéns pela qualidade, né, quantidade e qualidade do seu trabalho. Obrigado. Tá bem? E eu tenho orgulho de ter sido seu primeiro editor. Né? Não, foi no Almanac, não foi comigo, não. Eu era editor do Caderno 2. Você era editor do Caderno 2, mas estava lá juntinho. É verdade. Né? Tá bem. Vitor Faina, que é sócio proprietário da livraria Mandrake e amante de quadrinhos. Obrigado, viu, Vitor? Prazer te conhecer. Prazer, Paulo. Uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E como nas histórias em quadrinhos, aqui embaixo, fim. Bem, final feliz, todo mundo sorrindo, achando bom. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia. Boa noite.